Por aqui mais. Prezados amigos e irmãos em Cristo Jesus, Deus nos concede mais um privilégio de estarmos aqui reunidos, né, para discutirmos mais um assunto. E essa semana eu tenho muito serviço agendado, como tive hoje. Não sei se vai dar para fazer os próximos dias, né? Mas nós vamos estar, na medida do possível, sempre apresentando aqui o trabalho, né? E hoje nós temos, já falamos nesse assunto, mas hoje nós vamos pegar um estudo para a gente ler um pouquinho, porque às vezes dá a impressão que só a gente está falando, né? Mas vamos ver o que as pessoas têm escrito e mostrado sobre esse assunto, a verdadeira forma de cultuar a Deus, né? Eu acho que é uma coisa muito interessante, porque nós temos que estar preocupados. Porque o Pai está procurando não é os adoradores. O Pai está procurando os verdadeiros adoradores. Aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, essa é a nossa preocupação. Adorar, tem muita gente adorando, mas será que estão adorando a Deus mesmo? Primeira coisa, acho que indo lá dentro do templo eles estão adorando. Não importa o que tiver lá, mas dentro do templo estão adorando. Então essa é a preocupação das pessoas, né? E a gente vê que pela palavra de Deus, os exemplos que nós temos, a forma de cultuar a Deus, nem sempre é essa que nos ensinaram, né? Então nós vamos aproveitar aqui um pouquinho do nosso tempo para estudar isso. Então vamos ver esse texto básico, está escrito em João capítulo 4, versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. As pessoas pensam que Deus está desesperado, está querendo qualquer um que adora, Deus vai lá, opa, vem para mim. Satanás que é assim. De qualquer um adora, de qualquer jeito ele está querendo levar a pessoa para o inferno. Pode adorar de qualquer jeito que ele aceita. Mas Deus não. Deus procura os verdadeiros adoradores. Não são esses que adoram. Se você entrar no YouTube e ver os tipos de adoração, irmão, muito mais para candomblé do que adoração ao Senhor Deus. Assim, uma coisa assim, vergonha. Lá o Bispo Macedo vai inaugurar o templo para Satanás, com a arca de Satanás. Porque Deus disse depois de Jeremias 3,16, nunca mais chamarás esta arca de arca do Senhor, depois que der o seu fruto. Que é o seu fruto? Jesus. Ele diz, nunca mais a visitarás, nunca mais farás outras. Nunca mais sentirás saudade dela. Ele faz 5 advertências. Fala o templo cheio, o pessoal pagando R$ 45 para entrar na fila. Para adorar quem? Satanás. Então não é em desobediência à palavra de Deus. E todo mundo sabe que a maçonaria é uma instituição satânica. E eu procurei e peguei os livros dele, fácil de provar. No dicionário maçônico de Alberto Maquet, ele diz que o maior sonho da maçonaria é reconstruir esse templo. Lá em Jerusalém já está tudo preparado há muitos anos. O Bispo Macedo só está aqui antecedendo o anticristo, né? Ele está desesperado para encontrar o anticristo, então ele está dando um jeito de chamar a atenção. Aí eu te pergunto, essas pessoas que estão lá diante daquela arca que Deus proibiu, quando você está com aquela arca, você diz, Jesus não veio, Jesus não é o Messias. Será que você é verdadeiro adorador? E você que está naqueles templos cheios de ídolos, de imagem, aqueles negócios de escultura, será que você está adorando o Deus verdadeiro?
Se ele diz que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, como nós estamos aqui, em espírito e em verdade. Nós não temos bandeira, não temos símbolo, não temos nada aqui. Simplesmente nós, o templo do Espírito Santo, onde ele habita, e a palavra dele que nós estamos usando para estudar. Aqui, ó. Simples, simples. A vinda de Jesus, irmão, simplificou todo o processo de salvação. Você imagina quando você cometesse um pecado, você tinha que ir lá no templo, sacrificar um cordeiro, ou uma pomba, ou não sei o que, um animal, comprar o cordeiro sem mancha, não sei o que, levar para o sacerdote, matar aquele animal, pegar aquele sangue, aquela gordura, levar lá para o altar, uma vez por ano, o sacerdote falar com Deus, que era Shekinah, quando desceu o Espírito Santo na terra. Você vê que dificuldade que era. Aí Jesus veio por um só sacrifício, pagou todos os pecados, simplificou. Então, eu digo sempre, a coisa mais fácil que existe no mundo é a pessoa ser um verdadeiro adorador. É simples. Está aqui, ó. Entrego meu coração quebrantado. É a coisa que Deus nunca nega. Ele não te pede dinheiro. Ele não te pede que você... Eu sempre cito isso aqui, irmãos. O ex-bruxo tio Chico, para servir a Satanás, ele tornou-se homossexual, ele matava, ele roubava, ele ia para o cemitério ter relações sexuais com mulheres mortas, necrofilia, ele comia carne de defuntos, ele bebia sangue. Quando ele fez o pacto com a mãe menininha do Cantuá na Bahia, cada dia ele bebia sangue de um animal. No 7º dia ele bebeu o sangue de uma criança de 3 meses, que mataram para sacrificar para ele. Então, isso tudo e muito mais, ele fazia aborto, comia o aborto. Você vê o cheiro que sai. Eu faço anestesia, às vezes chega doente no hospital abortando. O cheiro que aquilo tem, o cara comia aquilo, sacrificava aquele feto que ele abortava e comia. Isso tudo ele fazia para adorar Satanás. E hoje tem pessoas que tem que subir não sei quantos degraus de escada para adorar, tem que arrastar uma cruz nas costas assim, tantos quilômetros, ou carregar uma pedra na cabeça para chegar lá para o Padre Cícero para adorar. E o Pai está procurando os verdadeiros adoradores, os que adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Eu levantei essa polêmica aqui, irmão. Eu gosto de ser polêmico. Você sabe porque você põe um assunto na moda e põe em discussão. Eu não gosto de chegar aqui e botar uma lei e dizer assim, o Pedroso, que uma lei que tem que ser assim. Irmãos, o dom de línguas está na palavra de Deus, é verdade, eu creio. Está na palavra de Deus, dom de línguas. Agora, o que o pessoal faz aí nesses cultos, aí nessas pulações, não é de Deus. Irmão, dom é de línguas. Francês, inglês, alemão, chinês, japonês, latim, italiano, sei o quê. As pessoas decoram 5 palavras mal pronunciadas em hebraico e fica lá, xabalá, xalapá, papapá, papapá, xapapá, papapá, grita aquele negócio. Ah, irmão, você não fala em língua não? Eu estou falando em línguas. Aí o cara fica assim meio envergonhado, aí começa baixinho, aí o outro, ai, parabéns, irmão, tá falando em línguas, não sei o quê. Mentira, irmão. Mentira. Ele decora aquelas palavras, está mentindo para Deus, está mentindo para a pessoa que está do lado dele e mentindo para ele próprio. E Deus não está procurando os adoradores mentirosos. Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Quando Pedro, naquele dia de Pentecostes, desceu o Espírito Santo, eles falaram em vários idiomas, em várias línguas. A pessoa só fala em hebraico. Aí você vê o cara falando em hebraico lá, não sei o quê, e depois adivinhando as profecias das pessoas através do Facebook.
E vai por aí afora, irmão. Eu só estou citando esse exemplo. Tantos outros, irmão. Não vou falar nem dinheiro, a forma de adoração de dinheiro. Então o Pai está procurando, mas os verdadeiros adoradores. Você não tem que chegar assim, eu estou adorando, adorando de qualquer jeito. Então nós vamos ver, como exemplo, que depois de Jesus foi o maior missionário que existiu na Terra, e ele disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, o apóstolo Paulo. Um cara que era do mundo e reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque as pessoas vão para os templos hoje fazer negócio, para mostrar o carro novo, mostrar o vestido novo, para arrumar namorada, e para aparecer, para cantar, para, sei lá, uma série de coisas. Mas para adorar o Deus verdadeiro, irmão, são poucas pessoas que vão adorar o Deus verdadeiro. Então fica essa confusão toda e as pessoas acham que se você adorar, você tem que ir lá no templo. Não, irmão, aqui nós estamos adorando a Deus aqui em espírito e em verdade, estudando a palavra dele. Então as pessoas querem sempre ter aquela coisa material, um passe de mágica. Eles querem materializar a coisa. Tem que ter uma bandeira de Israel lá, ou uma bandeira do PT, eu não sei, qualquer outra bandeira. Tem que estar lá no templo, alguma coisa para eles idolatrarem. Ou uma cruz, ou não sei o quê, mas tem que ter lá uma pirâmide, aqueles símbolos da maçonaria. Ou um esquadro, ou um obelisco em cima do templo. Tem que ter alguma coisa. Ao passo que a Igreja de Cristo adorava a Deus na rua, era chamada a seita do caminho, era no caminho. Eles adoravam em grupos, em casa, em família. E as pessoas de lá você não vê dizendo que eles iam buscar seus interesses próprios. Hoje as pessoas vão na igreja porque estão com um problema. No templo, aliás, não digo igreja, no templo. Estão com um problema, então vão lá no templo. Estou com um problema, eu não consigo resolver, não sei o quê. Aí você entra para a religião, eles te dão mulher, te dão casa, carro, emprego. Porque a maçonaria controla todas as religiões e Satanás controla a religião. Aí você pega o livro aqui do Pai, que diz que os verdadeiros adoradores que ele está procurando, não fala o nome de nenhuma religião. Nós já cansamos de falar aqui que a única religião, Tiago 1,27, a verdadeira e pura religião para com Deus o nosso Pai é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e abster-se da corrupção deste mundo. As religiões hoje são os meios mais corruptos que tem. Eu sempre pergunto, vocês vêem algum médico dono de televisão? Vocês vêem algum engenheiro dono de televisão? Vocês vêem algum advogado dono de canal de televisão? Os religiosos, irmão. Rádio e televisão, tudo deles. Porque Satanás sabe que através do falso profeta e do anticristo são as duas forças que ele tem aqui na terra, Satanás. O falso profeta e o anticristo. Um é contra Cristo e o outro é um Cristo falso. Ele leva multidões para o inferno. Porque as pessoas não sabem adorar o Pai com verdadeiros adoradores. E as pessoas sentem uma necessidade de comprar salvação. Elas sentem necessidade de ter que dar um dinheiro. As pessoas sentem necessidade de fazer um sacrifício. Não, elas não acreditam que elas estão salvas. Irmão, a salvação é de graça. A salvação é de graça. E as pessoas querem botar um preço na salvação e as pessoas querem comprar a salvação. Elas não aceitam. Por isso que eu falei já agora há pouco. E digo que eu já disse várias vezes. O processo de salvação é uma coisa pessoal. É uma coisa de graça, é uma coisa simples. Mas o homem quer complicar o que é simples. Deus aboliu toda aquela circuncisão, a guarda do sábado através de Jesus, os animais que tinham que comprar, a obrigatoriedade de contribuir com o dízimo, aquele negócio todo. Jesus rasgou o véu, se não ia no templo uma vez por ano. Onde você estiver, o véu está rasgado, você fala com o Pai. Ele simplificou tudo para ser fácil a adoração a Ele. Mas as pessoas, não querem não, quero complicar.
adoração para Deus, eu quero complicar o meu sistema, eu sou assim, eu só adoro a Deus com a roupa assim, eu só adoro a Deus em tal lugar, eu só adoro a Deus falando em hebraico, porque Deus só ouve em hebraico, aí eu só adoro... Eu invento essas coisas todas. O que termina? Termino não sendo ouvidos por Deus, porque eles não adoram em espírito e em verdade. Não é? Então, essa introdução eu fiz para os irmãos terem ideia da importância de se saber adorar. E o problema é tão simples que a gente não precisa ensinar como adorar. O problema é a gente mostrar, nós vamos mostrar aqui, que tudo que fazem é para complicar a adoração, para render mais dinheiro e vantagem. Sendo que Deus, através de Jesus, quis simplificar. Não precisa de arca, não precisa mais. Jesus veio, resolveu tudo e Jesus disse, 2 mandamentos só. Amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque o cara que ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, ele não mata, ele não rouba, ele não só guarda o sábado, não guarda o domingo, a segunda, a terça, ele é fiel a Deus todos os dias, não é fiel só no sábado ou só no domingo. O resto da semana faz o que quer. Então, através de Jesus, simplificou, irmão. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei pronto. Não, mas eu tenho que estar numa multidão na marcha para Jesus lá, aquela gritaria, aquela pulação, porque Jesus vai estar lá. Será que está? Então, vamos ver um texto. Os irmãos me acompanhem, que eu vou ler um pouco, porque é um texto que eu achei que foi bom, fazendo uma narrativa sobre o apóstolo Paulo, falando de Romanos 12, 1 e 2. Então, vamos acompanhar comigo aqui, vou ler lentamente, botei a letra grande para os irmãos acompanharem conosco esse raciocínio. Cristo morreu. Segue-se que todos os cristãos morreram. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Portanto, é necessário trazer sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus Cristo no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Nós somos o templo, né? Ou seja, aqueles que obtiveram nova vida em Cristo sempre estão entregues à morte, por amor de Jesus. Ou seja, é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de 10 a 11. Só lembrando um pouquinho, irmãos, eu ainda pergunto assim, você tem certeza que é essa igreja que você quer seguir? Essa igreja você quer pertencer à igreja de Jesus? Você tem certeza que é isso mesmo que você quer? Você sabia que o nosso pastor Jesus e os 12 membros da igreja dele foram todos assassinados? É isso mesmo? Bom, quando Jesus falou que ia morrer, Satanás já tomou Pedro e falou assim, mas você não veio para ser o nosso rei, para nos trazer a liberdade, para mandar aqui em Jerusalém? Isso que Israel estava esperando, um judeu assim, que fosse trazer muita riqueza, muito poder, muitas coisas para ele. Não, Jesus, você não veio aqui para morrer, não. Você veio para defender a gente. Nós estamos aqui escravos de Roma. Nós somos aqui os judeus, estamos aqui como escravos de Roma. Nós queremos ser libertos. E agora vem o Senhor veio aqui para morrer? Que rei dos judeus é esse? Aí Jesus já dirigiu direto a Pedro assim, para trás de mim, Satanás. Como dizendo assim, não venha tirar o meu ponto de vista de eu morrer e sofrer. Eu sofrer para cumprir o plano de Deus, de eu ser sacrificado. E a igreja de Cristo, irmão, você olha na história, foi a igreja que sofreu 2000 anos de uma igreja vitoriosa, que eu digo, uma igreja que não mata ninguém, mas uma igreja que morre. Nós cristãos estamos preparados todos os dias, não para matar, mas para morrer. É isso que o autor desse estudo está dizendo aqui. Que a gente, como cristão, nós estamos preparados para morrer, como
O próprio apóstolo Paulo diz, esse que nós vamos citar agora. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Imagine que nós tivéssemos que viver 500 anos aqui nessa terra, ou viver 1000 anos nessa terra. Passa 5, 10 anos governando a maçonaria inglesa, aí mais 10, 20 anos a maçonaria francesa, aí sai a maçonaria francesa, mais 10, 20 anos a maçonaria inglesa. Aí entra o corrupto, sai o corruptor, entra a máfia, entra a sociedade secreta. Esse mundo, irmão. Como é que a gente pode ter prazer de viver num mundo desse? Onde que se mata, mas mata ordo abixal. Causa o caos, a guerra, a destruição, para as pessoas tirarem vantagem, para a ordem secreta se estabelecer, através de que? Da morte e da destruição. E Jesus já viu o contrário. Eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Mas essa vida em abundância que a gente consegue não é matando, não é roubando dos outros, não. É bênção de Deus. Como você participa do sistema religioso, irmão? Está aí tudo mais fácil de comprovar. Lava o dinheiro que pede em nome de Jesus com o tráfico de drogas. No jornal de novembro do ano passado saiu: traficantes de Jesus expulsam os macumbeiros do Morro do Alemão, aqui no Rio de Janeiro. Traficantes de Jesus. Em novembro do ano passado, mostrei aqui várias vezes, na capa da Playboy, a crente evangélica. Isso é um lema da maçonaria, irmão. Os fins justificam os meios. Ah, você vai posar nua? Você vai ganhar esse dinheiro, vai dar o dízimo para Jesus? Ótimo. Seus pecados estão perdoados. Você vai se prostituir para ganhar o dinheiro para dar para Jesus? Ótimo. O que está aí? É dessa forma que se adora a Deus, gente. E quem cala consente. E está todo mundo junto lá e bate palma. Ah, que moça linda, bonita. Olha que testemunho legal. As criancinhas lá, tuas filhas, netas, seguiu o mesmo caminho. Os exemplos. Então nós vamos mostrar mais um pouquinho como é que a Igreja de Cristo vem nesses 2000 anos adorando Deus verdadeiro. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, né? Não é por um convite de um político, não, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, os verdadeiros adoradores vão estar, através dos seus corpos, sofrendo lutas, perseguições, inimizades, torturas, por causa do nome de Cristo. Porque isso é santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Porque se a gente viver nesse mundo, participando do mundo, chego lá em vários lugares, colega bebendo. Tem outros fumando, outros cheirando. E se eu for viver como o mundo, eu estou lá no meio dele, o mundo me adora. Agora, se você for viver rejeitando tudo isso, o mundo vos odeia. O mundo vos odeia. Olha o exemplo de Jesus. Eu cito sempre aqui Marcos 13, 13, tem lá em Mateus 24 também, o sermão profético. Ele diz: e vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Irmão, isso não é sofrimento, é privilégio. Se você for sofrer por causa de drogas, de prostituição, de corrupção, de assassinato, de roubo, de idolatria, aí é sofrimento mesmo. Agora, para nós, é um culto racional, inteligente. Os cristãos vêm aqui para a Terra, não quero sofrer. Olha, se eu não entrar para a maçonaria, servir a Satanás na sociedade secreta, eu não consigo emprego, eu não consigo vaga no hospital, eu não consigo vaga para os meus filhos na escola. Eles roubaram tudo do povo, irmão. Isso é no mundo inteiro. Hoje, se você não serve o Senhor Jesus Cristo, você não consegue uma vaga no hospital. Tudo tem que passar lá pela mão deles. Por isso que o Obama, aqui no Brasil ainda está assim, mas lá nos Estados Unidos, já a maçonaria oficializada. Ó, se não tiver o nosso chip no dorso da mão ou na fronte, você não é atendido nos hospitais que eram do povo. Eles roubaram. Eu olho quantos anos que eu estou falando do chip, na RIT TV, pessoal. Mas isso nunca vai acontecer, isso não vem, isso não funciona, não vai ser assim. Está lá. Em breve, aqui no Brasil, não sei se mais 1, 2, 3 anos, porque eles já controlam todos os hospitais, irmão. Trabalham na minha área. Tenta botar uma pessoa, antigamente eu mandava uma pessoa para o hospital, ela entendia e operava. Hoje,
é embromação, porque quem é que eu mando? É pastor, um filho de pastor, um servo do Senhor Jesus Cristo, sabe, que lutou a vida inteira. Aí botaram ele para fora do emprego. Tem um irmão aqui que estava falando comigo agora essa semana, ó. Estou terminando a faculdade de advocacia, estava numa empresa multinacional, era o único que falava inglês, bem qualificado lá, na minha posição, promoveram outra pessoa e me mandaram embora. Isso é o quê? Sacrifício por causa do nome de Jesus. Ele já esteve algumas vezes aqui. E ele falou, eu tenho certeza que depois que eu passei a ser um crente sincero, comecei a adorar a Deus em espírito e em verdade, eu fui perseguido, eu fui discriminado. Glória a Deus por essa pessoa, irmão. Agora o negócio é isso, o povo de Deus está sofrendo, irmão. Está morrendo, morrem em vários lugares aí. Em hospitais, foi Deus que quis. O irmão chegou lá, o servo do Senhor Jesus Cristo, irmão. Ó, estou morrendo de montão. Preso. Lá na Coreia do Norte não tem um homossexual preso, não. Senão o mundo estava em alvoroço. Tem 100 mil, não são 100 pessoas, não, 100 mil cristãos presos lá na Coreia do Norte. Vocês viram os jornais, alguma coisa falando aqui? Os justiceiros de plantão aí no mundo? Justiceiro coisa nenhuma, irmão. Um servo de Satanás. E o servo do Senhor estão lá oferecendo a vida deles em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por quê? Eles querem que adore o comunista lá, o Kim. Ele bota uma foto dele, da família dele, as pessoas têm que se curvar diante lá da foto para adorar. Na escola, em todo lugar. E os cristãos não. Nós somos verdadeiros adoradores. Nós adoramos o Pai em espírito e em verdade. Nós não queremos adorar em nenhuma outra situação. Entenderam? Isso que é a adoração a Deus, irmão. As pessoas que adoração a Deus, você está lá nos templos, pulando, fazendo um montão de coisas. Um montão de coisas materiais. Então, está pedindo o apóstolo Paulo, falando aqui em Romanos 12, 1, depois nós vamos ver o capítulo 2, o versículo 2, pela compaixão que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É um culto inteligente. Mas agora chegou na hora, como Pedro. Não conheço esse povo, não. Pedro, você é um desses que está com esse homem que está sendo crucificado aí? Pedro, não. Perguntaram 3 vezes, mas Pedro, esse povo daí, você não está junto com eles? Eu te vi junto com eles lá. Você está Jesus, você conhece pouco? Não, conheço nada disso não. E o medão de ser sacrificado? Mas Jesus falou e cumpriu a palavra dele. Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Eu, Senhor? Eu nunca vou te negar. Eu sou muito crente, cara. Eu não sou. Negou. Aí depois ele chorou amargamente. E este Pedro tornou-se um grande servo do Senhor. E ele foi um desses que foi sacrificado, foi crucificado. Pedro, assim como o mestre dele, Jesus Cristo. Então, isso porque ele não negou Jesus. Agora, nos nossos locais de trabalho, na nossa família, estão pedindo todo dia para você negar Jesus. Todo dia. Para cá, vem aqui para lá, tem essa vantagem aqui, tem vantagem lá. A gente não. Nós estamos não. Estou aqui com Jesus da Bíblia. Mas aqui você vai criar uma religião, um negócio aqui, você vai vender isso, você vai ganhar dinheiro. Não. Eu não estou aqui para tirar vantagem, eu estou aqui para me oferecer, como Estevão ofereceu, como Paulo. Então as pessoas hoje pregam o evangelho falso da maçonaria, do falso profeta, que você ser crente é você ser rico. Ser rico, pronto, você está salvo. E a palavra de Deus fala justamente o contrário. Que é muito mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E quem que abre mão das suas riquezas? E olha de onde vêm as riquezas desse povo. Na sociedade secreta. Das guerras, do tráfico de droga e da venda do evangelho. São as 3 formas mais importantes no mundo de você ganhar dinheiro. 3 formas. Guerras, você destrói a vida das pessoas e depois as pessoas te pagam pela guerra que você fez. E depois vão lá e roubam tudo que vocês destruíram.
o petróleo, as águas, o país roubam tudo, as terras, os bens naturais. Eles vão ficando ricos. E um montão de religião aí. Toda religião tem que ter dinheiro. Se não tiver dinheiro, não é religião. Tem que ter dinheiro. Porque as pessoas também se sentem bem dando dinheiro para os falsos profetas. Ah, agora eu estou salvo. Eu dei o dinheiro para o cara lá. Já comprei minha salvação. A palavra de Deus ensina totalmente o contrário. O evangelho é de graça. Eu digo sempre que Satanás tentou 40 dias e 40 noites comprar Jesus lá no deserto. E não conseguiu. Ofereceu o mundo inteiro para Jesus. Jesus não quer. Eu fiz o céu e a terra, eu domino sobre o céu e a terra. Eu não habito em templo feito por mãos de homens, não sou servido por mão de homens. Que necessidade tenho eu? Sou eu que vos dou todas as coisas, inclusive a respiração e a vida. Pronto, acabou. Esse é o Deus desconhecido. Por isso nós falamos, o Deus dos sinceros aqui é o Deus desconhecido. É o que estava lá em Atenas. As pessoas não conhecem esse Deus da Bíblia. Eles conhecem o Deus da religião tal, o Deus da outra religião tal, o Deus da outra religião tal, o Deus do Silas, assim, a religião do Silas, a religião do Manuel, a religião do Paulo, a religião do Papa, a religião de não sei o quem, a religião não sei o quê. E a Igreja de Cristo ninguém conhece. Eu falei que eu cheguei em Vitória uma vez, o Cláudio Guerra foi dar o testemunho dele lá numa igreja Assembleia de Deus em Cariacica. Aí a moça me catalogou como visitante, né? Ela perguntou meu nome, não sei o quê, onde eu morava e tal. Qual é a sua igreja? Eu falei, Igreja de Cristo. Não, mas eu quero saber qual é a sua igreja. Não, mas qual é a sua religião? Eu falei, eu não tenho religião. A minha religião é da Bíblia, eu sou membro da Igreja de Cristo. Não, mas você não é batista, não é presbiteriano, você não é católico, você não é espírita. Não, eu sou da Igreja de Cristo. Eles não aceitam, irmão, você ser da Igreja de Cristo. Você tem que ser da Igreja do Silas, da Igreja do Malafaia, da Igreja do Papa, da Igreja não sei o quê, do João, do Billy Graham, da Igreja não sei da Maria. As pessoas não aceitam. Não, eu sou corpo da Igreja de Cristo. Vocês terem ideia. E as pessoas absorvem isso. Não, eu sou da Igreja do fulano e acha que é da Igreja de Cristo. Porque a recíproca é verdadeira. Se você é da Igreja de Cristo, eles não te reconhecem. Se você é da Igreja do mundo, dos homens, Deus também não te reconhece. Tá? Então, como cumprir a recomendação do apóstolo Paulo? Esse versículo que ele falou ontem. Em primeiro lugar, não é se socorrendo da definição de sacrifício que consta em dicionários. Saber que sacrifício é qualquer coisa consagrada e ofertada a Deus não nos auxilia na compreensão da orientação paulina, pois não há dicionário no mundo que esclareça como tornar um corpo possuidor de predicativos que se seguem vivo, santo e agradável. Em segundo lugar, sabemos que é impossível ao homem natural compreender as coisas de Deus. Portanto, não podemos esperar que o trabalho de lexicógrafos nos auxilie na compreensão das Escrituras. Não, o que nos revela a palavra de Deus não são os didatas da literatura, mas é o Espírito Santo. Você lê uma passagem, um texto bíblico, te fala uma mensagem, daqui 20, 30 anos você vai ler, você tem aquela mensagem e outras mais. Interessante, né? Então o apóstolo Paulo lhe roga aos irmãos, ou seja, não estabelece uma determinação, uma lei, ou uma ordenança, pois, ao chamá-los de irmãos, demonstra que, apesar de estar em posição de impor determinações, por ser apóstolo, não impõe, pois tudo que um cristão faz é voluntário, pois Deus a ninguém oprime. Isso aqui é uma verdade. Aquilo que eu falei, que as pessoas querem subir a escada, querem carregar uma cruz, querem carregar uma pedra na cabeça, para chegar lá na estátua de Maria, de Padre Cis, não sei o que, pronto, aqui, ó. Eu fiz meu sacrifício. É isso que a palavra de Deus está falando. Não é?
ele roga aos seus irmãos pela compaixão de Deus, ou seja, por Cristo. Cristo é a compaixão de Deus revelada aos nossos homens. Rogo-vos por Cristo Jesus, ou seja, pela compaixão de Deus. Qual foi a forma de Deus revelar a compaixão dele para conosco? Jesus Cristo. Essa compaixão que ele está falando. O apóstolo Paulo não utiliza o seu apostolado para impor determinações aos cristãos. Antes, roga no nome do Senhor Jesus, o primogênito dentre muitos irmãos, para que a sua exortação fosse acatada. Né? Romanos 8, 29. Quem quiser, depois pega a citação, senão a gente vai... onde diz lá, Romanos 8, 28. Porque todas as coisas, boas ou ruins, sempre contribuem para o bem daqueles que são chamados por Deus, a saber, daqueles que são chamados por seu decreto. Como o verso em análise aborda as questões de oferta e sacrifício, geralmente vem à mente do leitor o sacrifício oferecido sob a velha aliança. Eu vou dar o dízimo que eu vou ser salvo, eu vou fazer a circuncisão que eu vou ser salvo, eu vou guardar o sábado que eu vou ser salvo, eu vou fazer isso porque eu vou ser salvo. Então, você que conquista a sua salvação, mas depois, pela graça, a salvação foi conquistada para nós pela compaixão de Deus. Não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porém, os sacrifícios que se ofereciam segundo a lei eram todos cadáveres, por mais perfeito que fosse o cordeiro escolhido. Para o sacrifício, o animal era morto e após disposto sobre o altar em holocausto. Mas Deus já sinalizava que não se deleitava somente na sombra dos bens futuros. Aí está aqui o texto bíblico. Pois não desejas sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocausto. O sacrifício é de vida, gente. Aquilo que está falando, no dia a dia, irmão. Quantas oportunidades de pecado que nós temos, quantas oportunidades de negar Jesus, quantas oportunidades de aceitar prostituição, de aceitar vícios, quantas oportunidades que a gente tem. E nós vamos aguentando isso. E o mundo nos odeia, o mundo nos critica. Nós vamos caminhando nos nossos passos tranquilamente ali. Embora o sacrifício para a redenção da humanidade já foi ofertado por Cristo, pois Cristo é o Cordeiro de Deus, a Bíblia nos demonstra que, sob a nova aliança, também é possível oferecer sacrifícios a Deus. O escritor aos Hebreus assim orienta: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13, versículo 15. Ou seja, por intermédio de Cristo, que é a compaixão de Deus, se oferece a Deus sacrifício de louvor, que nada mais é do que professar o nome de Jesus. Mas você vai lá numa formatura, numa festa, ou num casamento, aí tá aquelas músicas mundanas, todas as pessoas dançando. Aí o que você faz? Vai lá, junto, porque você fica com vergonha de desagradar um parente, um amigo, uma namorada, um vizinho ou a esposa, aí você vai lá, entra no meio daquela farra lá e vai louvar Satanás, aquelas músicas do mundo. Então, é uma forma que você tem também de dizer, olha, o meu sacrifício, o meu louvor é para Deus. Eu não quero participar dessas músicas do mundo, Então, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 5. Que bonito é isso aqui, irmão? Então, nós somos o templo do Espírito Santo. Olha aqui, vou repetir. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, templo do Espírito Santo, e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, sacrifícios
espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Né? Ele demonstra que os cristãos são casa espiritual e exercem um sacerdócio santo, ou seja, sacerdócio real segundo a ordem de Melquisedeque. Como? Se Cristo é a pedra fundamental, o sumo sacerdote, o sacrifício e o primogênito entre muitos irmãos, todos os cristãos como os cordeiros, filhos de Deus, também são pedras vivas e sacerdotes reais edificados na casa espiritual. Claro, a palavra de Deus explica isso mais adiante. Cristo é a pedra principal, angular de esquina, ele é a cabeça. E nós somos o corpo. Nós somos pedra. Como ele chegou para Pedro e disse, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei minha igreja. Como ele chega aqui para o Mateus aqui e diz, ó Mateus, tu és pedra e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Ele chega aqui para o Vitor, ô Vitor, tu és pedra, sobre essa pedra eu vou edificar minha igreja. É assim que ele fala. Não é? Então, nós somos pedras e sacerdotes. O que a Igreja Católica interpreta mal que só Pedro é a pedra. A igreja foi feita, construída só em cima de Pedro. Não, irmão, isso é uma interpretação errada. Todos nós somos pedra. Juntos nós formamos o corpo. Agora, ninguém aqui pode ser a cabeça. A cabeça é Jesus Cristo. Não é? Mas qual o objetivo de os cristãos terem sido edificados casa espiritual? Interessante essa pergunta, né? Mas qual o objetivo de os cristãos terem sido edificados casa espiritual? Por que Deus fez isso? Será que Deus errou? Não era só Deus construir o templo e a gente ia lá no templo, ele estava lá e encontrava com a gente? Mas ele nos fez a imagem e semelhança dele, nos fez corpo dele e templo do Espírito Santo. Vamos ver aqui o que o autor narra. Por que ele nos fez, nós fomos construídos como casa espiritual? Para oferecerem sacrifícios agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Que sacrifício é este? O fruto dos lábios, né? Até vou botar aqui, destacar as perguntas, para ficar melhor. Que sacrifício é este? O fruto dos lábios, ou seja, anunciar a Cristo, a palavra, o verbo encarnado, a pedra de tropeço, na qual os homens tropeçaram. 1 Pedro 2,8. O apóstolo Pedro destaca que os cristãos são geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para oferecerem sacrifícios de louvor, ou seja, anunciando as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Neste sentido, o salmista Davi pré-anunciou: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Eu cito muito isso aqui, irmão. Deus nunca despreza um coração quebrantado. Mas as pessoas, não, Deus, olha, eu vou te dar minha carteira aqui, vou dar um dinheirinho aqui para o senhor, para ajudar o senhor, mas o senhor me salva, tá? As pessoas querem fazer assim, inverter a verdade de Deus em mentira. Como o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 1. Eles não buscaram o conhecimento de Deus, inverteram a verdade de Deus em mentira e amaram mais a criatura do que o Criador. Entendeu? Como ele haveria de sacrificar? Então, vamos ver o texto bíblico aqui. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifício. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Tá vendo? Então, isso que é o sacrifício voluntário, com aquela obrigação, você tem que rezar tantos Pai Nosso, tantas Ave Maria, tem que não sei o que, acender tantas velas, tem que matar tantas galinha preta, tem que fazer não sei o que negócio. No passado, ela sacrificar a pomba, o cordeiro, o que o Bispo Macedo está fazendo aqui agora. Eles vão sacrificar animais, e quem sabe, seres humanos ali para fazer adoração lá. Estão regredindo, voltando ao passado. Porque ele haveria de louvar.
não é? E nós somos preparados, porque nós estamos falando aqui, ó, nós estamos oferecendo nossa vida em sacrifício santo e agradável a Deus. Podia estar dormindo agora, está num bar, está numa boate, está correndo na praia, ou assistindo um cinema, não sei o que. Nós estamos aqui estudando, aprendendo a palavra de Deus. É uma forma de cultuar a Deus. Ou louvando, ou ensinando, aprendendo a palavra de Deus. Não é um sacrifício? Nós não estamos deixando de fazer outras coisas que o mundo pode dizer que é mais agradável. Para mim, como diz o apóstolo Paulo, isso aqui para mim o viver é Cristo, o morrer é ganho. Então isso é agradável o que nós fazemos. Mas para o mundo, para as pessoas, isso é um sacrifício. Nossa, eu toda noite ir lá para o hangout, preparar, chegar cansado do serviço, abrir a Bíblia, estudar aquele mesmo livro, o mesmo livro. Cada vez que a gente estuda, a gente aprende mais e vê que esse livro é menos ensinado cada dia. Ele é muito vendido, mas menos ensinado. E cada vez que se vende a Bíblia, vende com mais adulterações. Então, por que ele haveria de louvar? Porque aquele que oferecesse o sacrifício de louvor me glorificará. Ou seja, qualquer que queira oferecer sacrifício de louvor, o fruto dos lábios, deve anunciar as virtudes de Cristo, professando o seu nome. Salmo 50, 23, 1 Pedro 2, 9, Hebreus 13, 15. Aí é só pegar a Bíblia, né, para a gente comparar. Mas vamos ler aqui esses textos. De João 15, 8, diz assim: Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. Uma forma de cultuar a Deus é criar mais pedras para o corpo dele, criar mais membros para o corpo dele, não é? Frutificar o Evangelho, não é? Nisso Deus glorifica, que deis muito fruto. Aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, fruto dos lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13, 5. Então, é a forma que nós temos de cultuar a Deus, de louvar a Deus, não é? Jesus demonstrou que glorificou o Pai anunciando o seu nome aos homens, pregando o Evangelho. A forma que Jesus teve de se sacrificar, né? A palavra dele. Imagina quanto tempo ele subia naqueles montes e ficava pregando o Evangelho nas ruas, nas praças, enfrentando aqueles fariseus, aqueles saduceus, tentando matá-lo, perseguindo e tentando escravizar o povo dele, né? Então Jesus sofreu muito, visitando lá os pobres, os enfermos e os necessitados, não para fazer campanha política, mas para levar para as pessoas saber, olha, eu quero que vocês me reconheçam como Salvador, não é um curandeiro, como tem um montão aí, principalmente espíritos, mas tem uma pessoa que cria, poxa, fulano lá tem poder, é um curandeiro. Aí vai por ali, aí vai, o fulano alcançou uma graça lá, agora ele vai ser aquele Deus, não é? Então, vamos ver aqui. Jesus demonstrou que glorificou o Pai anunciando o seu nome aos homens. E para que o cristão seja discípulo de Cristo, deve reproduzir muito fruto, ou seja, anunciar o nome do Pai, o mesmo que glorificá-lo. Vamos ver o texto bíblico aqui, de João 17, 4 a 6. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Manifestei o teu nome aos homens que o mundo me deste. Eram teus e tu me deste e guardaram a tua palavra. Então, a forma de oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo e santo, agradável a Deus, é pregar o Evangelho e sofrer as consequências, né, irmão? Prega o Evangelho. Nos locais dos hospitais onde eu trabalho, você pode falar de tudo. Tudo. Satanás não te incomoda. Agora, se você falar de Jesus, abrir a palavra, citar um versículo bíblico, o inferno estremece.
Você pode falar qualquer besteira, futebol, de mulher, de samba, carnaval, prostituição, homossexualismo, futebol, novela, você pode falar qualquer besteira. Agora você puxa o assunto e vai falar da palavra de Deus, irmão. Cita um versículo bíblico, você vai cantar um hino de louvor, você está lá assoviando um hino de louvor, chega uma pessoa que se dizia crente, né? Olha, aqui eles não gostam que você assovie, aqui não gostam que você cante. Mas, irmão, mas adulterar, prostituir, roubar, cheirar, homossexual, prostituir, isso eles gostam. Então, o que eu faço? Eu pago um sacrifício. Eu vou, falo de Jesus e vivo. Agora, sacrifício. Sou discriminado, perseguido, as pessoas saem para almoçar, vão para as festas, tudo, não me convidam. Há quantos anos isso, irmão? O que eu faço? Sacrifício. Eu vou querer agradar a Deus ou os homens? Eu vou oferecer minha vida em sacrifício aos homens ou a Deus? Vou me entregar às drogas, à prostituição, ao roubo, à mentira, à lascívia, à morte. Não, então o mundo vos odeia por causa do meu nome. O que Jesus disse. Se o sacrifício do cristão é oferecer o fruto dos lábios, ou o sacrifício de louvor, ou professar o nome de Cristo, que glorifica o Pai, o que o apóstolo Paulo propõe aos irmãos no verso 1 do capítulo 12 da Epístola aos cristãos em Roma, como é assente que um texto fora do contexto é pretexto? Devemos analisar o contexto de Romanos 12. Vamos lá. Antes de analisarmos o contexto de Romanos 12, observe este verso. Oferecer-te-ei sacrifício de louvor. Invocarei o nome do Senhor. Salmo 116, 17. Por que é necessário oferecer esse verso do Salmo 116? Observar-se Salmo 116. Porque neste verso há um paralelismo sinônimo, ou seja, a segunda linha, apesar de empregar termos diferentes, repete o pensamento da primeira linha, que é uma das características da poesia hebraica. Lembrando que na poesia hebraica temos uma espécie de rima de pensamentos, nunca de som, ou seja, as ideias é que são relacionadas e não o som ou a rima. É esta uma das características da poesia hebraica, que preserva a beleza e a ideia, mesmo quando se traduz para qualquer outra língua. Compare. Aquele que oferece sacrifício de louvor, me glorificará. Salmo 50, 23. Oferecer-te-ei sacrifício de louvor, invocarei o nome do Senhor. Salmo 116, 17. E ofereçam os sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com regozijo. Salmo 107, 22. Oferecereis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Que bonito, né? Sacrifício de justiça. Quanta injustiça a gente padece para mostrar a justiça de Deus. Isso é uma forma de sacrificar, porque às vezes, eu falo aqui sempre, irmão, hoje você é um médico desonesto, um médico corrupto, um engenheiro desonesto, corrupto, a tua forma é muito mais fácil de você ser aceito em qualquer circunstância. Porque o empresário vai dizer, esse cara vai saber burlar a lei, esse cara vai saber roubar, esse cara vai fazer a empresa crescer e progredir e nós vamos se dar bem. Não, aquele cara é todo honesto, direitinho ali, as coisas dele assim. Esse cara é quadrado, esse cara não vai ver a gente envolvido aqui com um montão de coisa corrupta, a gente é promíscuo, a gente trabalha com drogas também, a gente explora igreja, explora a fé dos outros. Esse advogado vai pegar as nossas empresas aqui e não vai entender isso. Então, isso não presta. Nós queremos que seja moldado aos moldes do mundo. É assim. É o que acontece com aquele que está prestando um verdadeiro culto a Deus. É discriminado, é perseguido. Porque pensa, eu já falei isso aqui, irmão. Não é o político que é corrupto.
É o povo que gosta do erro, do pecado. Então Deus coloca, vem em Jerusalém lá, como que era a história de Israel. Quando o povo buscava a Deus, Deus botava uma pessoa que gostava de Deus. O povo buscava o Deus Sol, e Deus botava aqueles deuses piores, aqueles políticos piores para gerenciar. É que nem rei Acabe e Jezabel. O povo não queria prostituição, o povo não queria farra, não queria bebida. Estava lá 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá, esse poste ídolo, essa estátua da liberdade, essa mulher. 850 apóstolos, profetas, sentados lá na mesa, comendo e bebendo com a maior prostituta que tinha lá, Jezabel, o rei Acabe. Mas não era isso. Se os profetas estavam lá, imagina os outros. Estava tudo lá. E quem é que Deus ia botar um homem sério lá para eles? Eles queriam aquilo. Então não adianta botar a culpa na Dilma, a culpa no José Serra, a culpa não sei o quê, no Aécio Neves, ou a culpa lá não sei em quem. O povo procura isso, gente. O povo não quer trabalhar, é que o dinheiro faz. O povo é desonesto, é que é um governo desonesto. Então o povo, e Deus fala assim, ó, quando o meu povo se arrepender dos seus pecados e se voltar para mim, se curvar diante de mim, eu virei e sararei a sua terra. Por que Deus não está sarando o Brasil? Uma das cidades mais violentas do mundo está aqui no Brasil. O índice de maior homicídio do mundo está aqui. O maior consumidor de crack está aqui. Um dos lugares, vê a FIFA, vê aqui a corrupção que foi tudo isso daqui, irmão. Nos outros países ele ainda pagou imposto, porque foi o maior antro de corrupção da FIFA. Milhões e milhões tiraram do povo. O povo sofreu isso, nós vamos pagar isso. Mas o povo não quer esse futebol? Então pronto, está aí. Deus deixa. Vocês querem conviver com o diabo, então vai. Vocês querem sacrificar crianças? Desaparece, prostitui as crianças? Então deixa. Vocês querem idolatria? Então deixa. Agora vocês querem adorar a Deus em espírito e em verdade? Ah, então sim, então vocês vão me agradar. Aí vocês vão me agradar. Vocês vão cuidar dos meus pequeninos aqui no Brasil, tá? Porque quando fizeres a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Agora você vê eles matando os índios, as crianças, os pais tendo que sepultar as crianças se tem algum defeito físico. E todo mundo calado com isso. Que vergonha, gente. Aí passa na televisão, no rádio, nas revistas, nos jornais, na imprensa. Não, olha como eles são os deuses, como eles são bonzinhos. E por trás, concordam com toda essa destruição que existe na Terra. Então, o compromisso é nosso. Por isso, se o povo adorar a Deus de verdade, então nós vamos glorificar a Deus. Então Deus vai abençoar essa terra. É por isso que diz assim, o povo tem um governo que merece. Então nós queremos pessoas honestas, queremos que seja pregada a religião de Tiago 1,27. A verdadeira religião é afastar-se da corrupção e ajudar os órfãos e as viúvas. Não é fazer guerras, como a maçonaria inglesa e francesa fazem a vida inteira, cria um montão de órfãos e viúvas aí na Terra. Não é? Faz a guerra, mata os maridos e fica um montão de órfãos e viúva aí. Aí vão criar instituições filantrópicas para ajudar a viúva, instituições filantrópicas para carregar dinheiro para ajudar os órfãos. Qual é o mais lógico? Evitar a guerra, meu irmão. Ah, vão fazer um montão de drogado que nem Fernando Henrique fez, no que está lá no livro Quem Pagou a Conta, obviamente foi você, eu. O livro está lá escrito por um francês. Quem pagou a conta? Sobre Fernando Henrique. A cultura que ele ganhou milhões e milhões de dólares americanos para estabelecer aqui no Brasil a cultura de uso de drogas. Ele estabeleceu sexo, droga e rock and roll. Aí cria um montão de drogados. Agora, nós vamos criar centros filantrópicos de recuperação de drogado. Vamos botar leitos especiais de recuperação de drogado. Qual é o óbvio? Qual é o correto? Não, não vamos botar essa desgraça aqui que mata os nossos jovens aqui no Brasil, não. Vamos botar isso para fora. Nós queremos dar para os jovens saúde, educação, lazer de qualidade. Vamos dar vida, vamos mostrar como se adora um Deus verdadeiro, organizar a família deles.
condições de estudar, de trabalhar, de vencer. Vamos fazer isso. O povo é sem vergonha, o povo quer coisa desonesta, irmão. Aí vão botar a culpa no político, no Lula, porque o povo quer isso. Quer droga, quer prostituição, quer sacrifício de criança. Agora, sacrificar por causa do nome de Jesus, ninguém quer. Eu chego nos hospitais onde trabalho, ninguém prega Jesus. Tem um montão de crente lá, tudo caladinho. Só eu que apanho. Irmão, e as perseguições, eu vou falando para vocês algumas, eu tenho muitas coisas anotadas, de cada dia o que acontece comigo, às vezes tipo um diário. Irmão, eles fazem de tudo para me prejudicar na minha profissão, na minha família, no relacionamento com meus filhos, com meus amigos. Creio, nós não falamos aqui nessa semana que o anticristo é entendido em intrigas, e assim ele vai dominar o mundo através da sociedade secreta? Intrigas, intrigas, ele vive criando intrigas o tempo todo, irmão. Eu passo por isso todos os dias, não tem um dia que eu não tenha assim, 3, 4, 5, 10, 15, 20 provocações para intriga. Mas vai servir a Jesus, vai oferecer sua vida em sacrifício. E se eu vacilar, eu caio nelas. Aqui está em Efésios 3 que Deus manda a gente estar orando e preparado contra as astutas ciladas do diabo. Ele é entendido em intrigas. Eu não disse para vocês, para começar a Primeira Guerra Mundial, não tinha motivo nenhum. Eles tentaram 11 vezes, até que encontraram um motivo, encaixaram a guerra e saíram matando as pessoas. As guerras são sem motivos, irmão. São criadas entre eles, as sociedades secretas. Aí essas mesmas sociedades fazem isso, vão montar templos, construir templos onde Deus não habita. Obviamente que Deus não habita. Se a gente não tem prazer de estar lá, como é que Deus vai estar lá? E sabe, conhece todas as coisas. Então essa é a forma de cultuar e sacrificar as nossas vidas, né? Então sacrifício de louvor é o mesmo que relatar as obras de Deus com alegria e invocar o seu nome. Confiar em Deus, glorificar e anunciar. Se o paralelismo sinônimo da poesia hebraica estabelece que oferecer sacrifício de louvor é o mesmo que invocar o nome do Senhor, segue-se o que o apóstolo Paulo propõe no capítulo 12. É a continuação das ideias exaradas no capítulo 10, o que não é de se estranhar, pois se trata de uma epístola do apóstolo Paulo, né? Romanos 10, capítulo 13. Romanos capítulo 10, versículo 13. Vamos ver, progredir mais um pouquinho. Os mesmos irmãos que os apóstolos rogam para que apresentem os seus corpos em sacrifício, foram abordados no capítulo 10. Eles já falam um pouquinho antes, né? Irmãos, o bom desejo do meu coração, Romanos 10, 1, e rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão. Pela compaixão o quê? Por Jesus Cristo. Quem é a compaixão de Deus? Jesus Cristo. Como Deus revelou a compaixão dele por nós? Dando o seu Filho, Jesus Cristo. Eu sempre digo, ele não vendeu, ele não negociou, ele deu o seu Filho. Agora eles pegam o Filho de Deus e vão vendendo para você. Isso aí está errado. Aí você vai cultuar do jeito que o homem quer, né? Qual era o bom desejo do coração do apóstolo Paulo? Que os seus irmãos na carne, os judeus, fossem salvos, porém eles bem sabiam que os seus compatriotas, apesar do zelo, não tinham entendimento de Deus. Romanos 10, 12. Os judeus não queriam servir a Deus, mas não sabiam como estavam servindo, né? E o apóstolo Paulo estava sempre lá lutando com eles. Que entendimento lhes faltava? O que faltava aos judeus para eles adorarem o Deus verdadeiro, né? Que Deus é rico para com todos os que o invocam. Romanos 10, 12. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13. Como oferecer sacrifício de louvor, buscar ao Senhor e o mesmo que possuir um espírito quebrantado, né? Neste quesito não há diferença entre gentios e judeus, servos e livres, macho e fêmea. Para adorar a Deus, Deus não disse, os homens adoram assim, as mulheres adoram do outro lado, não é? Não.
Para os que compreendem a verdade do Evangelho, os ciúmes permanecem. Romanos 10, 19. Quando o escritor aos Hebreus cita Salmos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Hebreus 2, 12. Salmos 22, 22. Está em destaque o paralelismo, pois quem anuncia o nome de Deus é o que louva. Vamos lá. Então, acho que a gente progredir aqui só um pouquinho mais para a gente encerrar, né? Já vamos ficar na metade e amanhã a gente termina essa forma. Compare. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão o Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Salmos 22, versículo 26. Com oferecer-te-ei sacrifício de louvor, invocarei o nome do Senhor. Salmo 116, versículo 17. Quando Jesus convida: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e aprendei de mim, e encontrareis descanso para as vossas almas, cumpre-se os versos acima. Isso está em Mateus, que eu acabei de ler, Mateus 11, 28 e 29. Que a gente cita sempre aqui, né? Após declinar qual era o desejo de seu coração e que Deus não havia rejeitado Israel como povo, o apóstolo Paulo rogou aos irmãos judeus e gentios que oferecessem a Deus os seus corpos, ou seja, agissem de modo a demonstrar que os judeus e gentios creem em Cristo, forem elevados à mesma categoria, membros do corpo de Cristo. Aquilo que nós falamos, não existe divisão. No corpo nós somos todos iguais, somos o corpo. O que existe a divisão é a cabeça, que é Cristo. Ninguém pode ser a cabeça. E nós somos o corpo. Essa é a única coisa, não importa que seja judeu, árabe, negro, branco, preto, homem ou mulher. Isso que a palavra de Deus está dizendo aqui, que não há essa diferença. O sacrifício do cristão é professar a Cristo, mas quando há qualquer tipo de discriminação, nega-se a eficácia do Evangelho. Ah, eu sou crente, mas eu só sou crente lá no templo. Ah, eu só oro, mas eu só oro lá na igreja, não sei o quê. Eu só entrego dinheiro, mas é só lá, entrego para aquela religião lá. Sacrificar, irmão, é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Pregar esse evangelho e ir adiante. Não tem outra alternativa. Depois nós vamos continuar isso aqui, irmão. Amanhã a gente termina essa outra parte, né? Porque mostrar aqui. Cadê? Eu parei. O sacrifício é professar a Cristo, mas quando há algum tipo de discriminação, nega a eficácia do Evangelho, né? Vamos colocar aqui para a gente lembrar amanhã. Então, o verdadeiro culto, o culto racional, que a palavra nos mostra, é oferecer a nossa vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agora, a pessoa quer viver todas as benesses aqui da terra, praticar todos os pecados, e na hora que ser sacrificado, perder o emprego, ser perseguido, perder a família, ser odiado pelo nome de Jesus, eu não quero, eu vou voltar para o mundo. Aí não dá para você servir a Deus, né? Vou botar aqui para a gente amanhã ver esta parte aqui. Eu não sei se tem algum irmão que gostaria de falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa sobre esse fato, né, do verdadeiro culto. E as pessoas aqui, você não vê, não está dando ênfase, mas é o seu corpo, é você sacrificar, você cultuar a Deus. Pode ser em conjunto com as pessoas, mas aquela coisa, nós tivermos 2 ou 3, porque hoje, para cultuar a Deus, você tem que ir lá no templo, juntar com o pessoal lá, aí lá você vai cultuar. Aí lá você vai encontrar
uma forma de cultuar, como se a gente só cultuasse a Deus se fosse dentro do templo, né? E as pessoas vão lá dentro do templo, geralmente com um interesse, com vários interesses, né? Ah, eu vou lá porque eu quero a cura, eu vou lá porque eu quero arrumar uma noiva, eu vou lá porque eu quero arrumar um emprego, eu vou... Então, o negócio fica assim, muito material. Ao passo que o verdadeiro culto é oferecer a nossa vida em sacrifício, santo e agradável a Deus. Apóstolo Paulo, assassinado, gente. O cara fez uma obra excelente no mundo, o cara era bandido, marginal, matava os cristãos, fazia aquilo tudo. Se converteu e, vamos dizer assim, virou o melhor crente do mundo. E não se importou em ser preso, em ser apedrejado, em fugir, em sofrer naufrágio, picada de cobra. Então, nós estávamos analisando aqui, se o apóstolo Paulo chegasse hoje, diante aí de todas essas religiões, vamos dizer que do Brasil, esse homem é fracassado. Esse apóstolo Paulo, o cara era tão próspero, ele estava lá na alta sociedade como cidadão romano, ele estava na alta sociedade como cidadão judeu, o cara muito próspero, muito rico, o cara estava lá criado aos pés de Gamaliel, aquele negócio todo. Agora o apóstolo Paulo veio fabricar tendas. Que regressão, cara, como Deus desprezou esse apóstolo Paulo, né? Que homem inútil. E ele fica lá com aquele povinho agora lá, nem nos templos vai mais, não frequenta os templos, mete bronca nesse pessoal todo aqui, ó, arrumou um montão de inimigos aqui em Jerusalém, em Roma, em Atenas, em vários lugares. Como é que pode esse homem ser crente? Como é que nós podemos aceitar aqui na Igreja Batista um missionário desse tipo, que não é apóstolo Paulo, um cara rebelde, que brigava com Pedro, com Barnabé, olha, isso aqui está errado. Como é que a gente pode aceitar um apóstolo Paulo desse aqui na Assembleia de Deus? De Deus, essa Assembleia cheia de maçom lá. Meu irmão, o apóstolo Paulo ia fazer que nem Jesus fez no templo. Ia revirar aquilo tudo. Então nós estamos fazendo o mesmo trabalho que Jesus fez, o mesmo que o apóstolo Paulo fez. O apóstolo Paulo falava, olha, vocês querem pagar doutores que lhe falem coisinhas agradáveis aos seus ouvidos? Ele como dissesse assim, eu vou ouvir lá no inferno, porque aqui vocês comigo, vocês vão ouvir a palavra de Deus. É isso que ele falava, era o evangelho claro e puro, irmão, direto. Ele não rodeava, não. Então esse homem ofereceu a vida dele, cara. Tem pessoa que é crente desde criancinha. Esse foi se converter depois de velho. E olha a obra que ele fez. E olha a obra que esse homem fez. O Cláudio Guerra. Era um bandido, era um marginal, era um cara que matava e fazia tudo. E davam mulheres para ele, hotéis com mulher, para ele matar as pessoas, aquilo tudo, bicheiro. O cara largou tudo isso para servir a Jesus. Hoje está brigando, irmão. Mudou a história do Brasil. Quando nós ganhamos o Cláudio Guerra lá no Espírito Santo, fez um seminário para a gente lá na UFSC, o pastor Leopoldino, o pastor Pedro. Esse homem contou a verdade para o Brasil, que era a maçonaria inglesa, a maçonaria da direita, irmão. Hoje nós sabemos que a maçonaria da direita e da esquerda, muito que eu peguei e mostrei para o Cláudio Guerra, que escreveu esse livro aqui, Memórias de uma Guerra Suja, irmão. Mostrou a sujeira que é esse país, e a aparência toda na mídia, tá vendo? São todos santos, então pessoa boa, ninguém mata, ninguém rouba. Tá vendo? O Cláudio Guerra jogou a M no ventilador. Pronto. Sabe o que ele está lutando agora? Para ganhar um salário mínimo para ele viver, irmão. Ele está ganhando um advogado. Ele, quando era bandido, bicheiro, assaltante lá da maçonaria, ganhava milhões, ficava nos melhores hotéis aqui. Porque o povo é sem vergonha, o povo gosta de bandido, o povo gosta de falso profeta. Quando você prega a palavra, todo mundo vai embora. O povo quer obter interesse. Por exemplo, aqui na internet, ou nos tempos de aparecer, de vender, de dar alguma forma de ganhar alguma coisa. É assim. Agora, viver, sacrificar a vida em prol do Evangelho de Jesus, ninguém quer não. Ninguém quer não. Ah, irmão, eu quero viver em paz com todo mundo, seguir a paz. E o que é que Jesus disse? Não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. O pessoal, ó, joga a espada lá no lixo e fica assim, paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, irmão. Abra a Bíblia, vai falar a Bíblia, o Evangelho. Olha a vida deles.
podre, podre. Porque se ele sentisse como o apóstolo Paulo sentiu, a grandeza do Evangelho de Cristo, ele disse, olha, eu botei tudo por perda quando encontrei a maravilhosa graça do Evangelho de Jesus. Agora as pessoas estão querendo esterco mesmo. Estão querendo esterco. Apóstolo Paulo, não, eu estou querendo a maravilhosa graça de Deus. Eu estou querendo esse evangelho maravilhoso que eu conheci e não quero perder isso nunca mais. E quero ensinar isso para todo mundo. Isso que é sacrificar a vida a Deus. Isso que é o culto. Isso que é cultuar a Deus. Ah, irmão, estou lá na marcha de Jesus. Todo ano eu vou lá na marcha para Jesus. Ai, meu Deus. Fazer campanha política por José, por Silas Malafaia ganhar voto para o PSDB, para a maçonaria inglesa. Tá vendo? Ó, tem um montão de gado aqui que controla, tá vendo, José Serra? A Dilma não quis, ó, aqui, ó, tem 1 milhão de votos aqui, ó. Você quer? Me dá um dinheiro aqui que eu vendo o gado aqui, ó. O voto de cabresto. Então é isso que serve o evangelho aqui nessa terra, como a palavra de Deus diz aqui, ó. E farão de vós negócio. Agora, você acha que você, junto com esse povo, você está louvando a Deus? Você está adorando a Deus? Você está seguindo a Deus? Pelo amor de Deus, gente. É porque as pessoas não querem mesmo adorar o Deus verdadeiro, em espírito e em verdade. Eles querem no trio elétrico, agora nós estamos adorando a Deus. Querem na farra. No carnaval também, eu vou lá no carnaval, não tem problema não. O meu pastor disse que pode ir, então eu vou no carnaval. Eu estou lá torcendo pro futebol, pedindo a Deus, ajoelhado lá para o time tal ser campeão. Meu Deus, tanta coisa para a gente orar, para a gente pedir. Não é? Então, isso que é bonito no sacrifício verdadeiro da igreja é esse. Eu, irmão, eu me sinto feliz, cansado, às vezes triste, abatido, por estar sendo perseguido, odiado por todos por causa do nome de Jesus. Eu não abro mão da palavra. Não abro mão da palavra e vou e falo e prego e corro atrás. Agora, quero religiões, irmão, mas tem um montão aí para ir para o inferno. E você paga ainda muito caro para ir para o inferno. E o evangelho é de graça. O evangelho é de graça, salvação é de graça. Não somos nós que temos que ter a preocupação de comprar Jesus. Foi Jesus que nos comprou e ponto final. As pessoas estão todo dia tentando arrumar uma forma. Ó, Deus, ajudei a construir o templo, comprei a pedra lá da Igreja Universal lá, olha, dei uma coluna, agora já tem meu lugar lá no céu. As pessoas querem isso, mas acreditam nisso. Ó, eu estou entregando meu dízimo ali para aquele sujeito lá, ó. Então, Jesus, quando chegar no céu, olha lá, meu lugar já está pago, hein? Irmão, os verdadeiros adoradores o Pai está procurando. São aqueles que adorem em espírito e em verdade. Não é em matéria, não é em negócio. Tá? Essa é a forma de cultuar. Agora, chega a pessoa aí igual... Lembra que eu há 12 anos, 15 anos, falando, olha, o Bispo Macedo vai construir o templo para Satanás. Ele botou aquela arca, Deus proibiu fazer aquela arca, consentiu que Moisés só fizesse uma cópia da arca. Moisés podia ter feito 12 cópias, uma arca para cada tribo de Jacó. Mas Deus não mandou ele fazer uma arca, botar lá no Santo dos Santos, no tabernáculo, não era nem um templo de tijolo, era o templo de lona no tabernáculo, e só uma vez por ano. O sacerdote ia e entrava lá naquele tabernáculo. Agora todo mundo faz arca, todo lugar, para cima e para baixo. Vai o sabichão do Silas Malafaia com a arca na mão, que sabe muito a Bíblia, ou ele é ignorante quanto a esse livro aqui, ou é um ladrão, porque põe a arca na mão e diz assim, ó, Jesus não veio, Jesus não é o Messias. Nós estamos aqui esperando o Messias. O nosso pai é um mentiroso. Ele não mandou nosso filho, o Messias. Nós estamos aqui com a arca aqui, ó, que a satânica TV Globo nos entregou. Está aqui, ó. Nós estamos aqui com a arca na mão. Que vergonha, gente. Que vergonha. É ignorância total da palavra de Deus. Um homem que se diz o representante do evangelho, que só se for no inferno. Porque aqui no Brasil, não. Deus falou em Jeremias 3,16, nunca mais chamarás esta arca de arca do Senhor. Ela agora é de Satanás.
Satanás que vai usar para botar lá naquele templo e vai botar o anticristo lá. Então, esse povo está lá dentro adorando quem, gente? Lá dentro desse templo. Vão pagar R$ 45 para visitar a arca. Deus proibiu, nunca mais a visitarás, nunca mais farás outra, nunca mais adorarás. Quem é que fala contra isso? Só eu. Só eu que prego Bíblia aqui no Brasil, porque só eu. Entra no YouTube, vê padre com a arca. Lá em Belo Horizonte, o corpo de bombeiro trazendo a arca, o pessoal chorando, aquela emoção. Irmão, isso é ignorância da palavra de Deus. E quem veio para desfazer as obras do diabo? Jesus Cristo. E quem é que apanha por causa disso? Eu. Porque as pessoas têm que aproveitar a vida deles. Eu não tenho a minha vida para aproveitar. Eu tenho a minha vida para sacrificar, para oferecer. Olha o trabalho que nós fizemos ganhando o Cláudio Guerra para Jesus. Olha o trabalho que esse homem prestou para o Brasil. Quanto é que ele vale hoje? Nada para o mundo, mas para Deus ele vale muito. É isso que é sacrifício, isso que é cultuar a Deus. Olha como o Cláudio Guerra viveu a vida de bandido a vida inteira. E hoje cultua mais do que o Silas Malafaia, que Bispo Macedo, Guilhermino Cunha e Manuel Ferreira. Foi igual o Saulo. O Cláudio Guerra denunciou toda essa sujeira da maçonaria inglesa, do pessoal da direita que matava, botava bomba no Rio Centro e depois diziam que era nós, brasileiros, que estão fazendo aquilo. Agora tem que prender, tem que matar esse povo. Eles mesmos fazendo isso, irmão. Com os nossos dinheiros, funcionários nossos do Exército, Marinha, Aeronáutica, etc. Que vergonha, cara. E a vergonha? Então aí a maior parte toda impune. Mas a punição vem de Deus, irmão. Não se deixe escarnecer. Tudo que o homem semear, isso ele também ceifará. Então isso que é prestar culto. Estou citando um exemplo aqui de Saulo e Paulo e do Cláudio Guerra e agora o pastor, Dr. Cláudio Guerra. Hoje ele é odiado no Brasil, irmão. Cláudio Guerra. Quantos desses líderes que pedem dinheiro em nome de Jesus ligou para o Cláudio Guerra e chamou para ele fazer uma entrevista na TV de Jesus? Nenhum deles, porque todos recebem dinheiro do tráfico de droga e lavam o dízimo e a oferta que pede em nome de Jesus, lava com o tráfico de droga, com a maçonaria inglesa que controla o tráfico de droga. Por isso, Cláudio Guerra hoje é uma pedra de tropeço para eles. Mas quando ele era bandido, era querido por eles. Arrecadava, matava para a maçonaria inglesa para aumentar a prosperidade dele. Eu estou mostrando que hoje o Cláudio Guerra sofre, irmão, ganhar um salário mínimo para ele viver. 700 e poucos reais. Um homem que já está com 76 anos de idade. Tem as suas enfermidades, a sua vida. E Deus me permitiu algumas vezes socorrê-lo. Isso que Deus manda, amar uns aos outros. Agora eu vou pegar dinheiro e vou dar para o Silas Malafaia para comprar avião, não? Comprar a casa, terno, relógio de ouro, não sei o quê. Olha o Cláudio Guerra, um homem que fez pela pátria, pelo Brasil, não é só os evangélicos, não, o Brasil inteiro. Se existem pessoas honestas, tem que honrar o que esse Cláudio Guerra fez. Esse é um exemplo de como se adora a Deus. Presta culto. Olha o que ele sofreu. E se ele voltasse para a maçonaria e entrava lá, irmão? Ele viraria herói, estava dando entrevista nos rádios, na televisão e nas revistas, capa de jornais e revistas, aí para cima e para baixo. Mas porque ele é um homem de bem. Porque o povo gosta de gente sem vergonha, de gente malandro, gente mentiroso, gente corrupta, gente que serve a Satanás. Os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. E assim tem muitos que eu conheço como Cláudio Guerra, do meu convívio, né? Que do mundo aí fora são poucos que você encontra. A maior parte está como rei Acabe e Jezabel. Todo lá, rei Acabe e Jezabel. Todo mundo está lá sentado com eles. Comendo da mesa do dinheiro sujo, do tráfico de droga, da prostituição infantil, da corrupção. E a religião de Deus está todo mundo. E todo mundo lá alimentando esses falsos profetas. Eu sempre falo isso, irmão. Lembrar nesses tempos do rei Acabe e Jezabel, aquela prostituição, aquele roubo, aquilo tudo, o profeta Elias chorando, sumido de lá. Deus falou, calma, tem 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. É pouco, mas tem 7.000. Você não está sozinho não, Elias. Fica tranquilo. Irmão, só lá junto com o rei Acabe e Jezabel, tinha, acho que é Obadias, um servo dele, que durante 3 anos botou 100 profetas de Deus em 2 cavernas de 50
50 profetas de Deus numa caverna, 50 profetas de Deus em outra caverna, enquanto estavam todos na mesa com o rei Acabe e Jezabel lá, os falsos profetas todos. Essa é da sociedade secreta, todos de hoje. Aí, ele alimentava esse povo a pão e água durante 3 anos. Era o mordomo lá do rei Acabe e Jezabel, Obadias. Ele pegava todo dia um pouquinho de pão e água e levava para 100 profetas de Deus, escondido dentro da caverna. Esse que cultuava a Deus, os outros estavam servindo ao diabo. Quem é que estava cultuando a Deus? Aqueles profetas todos falando em nome de Deus lá, adorando Baal, como está aqui todas essas lideranças evangélicas servindo a Satanás na maçonaria, o Deus Sol. Irmão, essa coisa é muito clara. Você vai aqui no Barra Shop, está aqui, gente. O Barra Shop começa do número 4.000 até o número 5.000. No 5.000 tem aquele demônio lá, daquela estátua da liberdade enorme lá, gente. O número do Barra Shop poderia ser de 4.200 a 5.000. 800 opções de número. Qual o número que eles colocaram? Qual o número do Barra Shop? Os irmãos sabem que eu já falei várias vezes, aqui no Rio de Janeiro. Entra aí no Google, localiza no mapa, Google Map. Sabe qual é o número? 666. Apocalipse 13, 18. Quem tiver sabedoria, calcula o número da besta. O seu número é 666. Aí eu pergunto, fui eu que mandei eles colocar esse número lá? Eles, irmão. Eles estão servindo a Satanás, eles sabem que é a besta. São esses empresários todos, as empresas grandes estão dominando os hospitais, eles roubam dos pobres, roubam tudo, e é tudo do 66. Em breve, você só vai entrar lá se tiver o chip no shopping. Que tem aquela cancela ali, você vai lá e paga o seu cartão, né? Com código de barra. Agora, é com chip, porque você já tem o tagzinho, aquele chip que você compra, passa no pedágio ali. E em breve, sei lá, 2, 3, já estão instalando no Brasil, já há muitos anos, o chip. Se você não tiver o chip embaixo aqui da pele, você não vai entrar no shopping. Quem está revelando e mostrando isso somos nós, irmão. Quem publicou e traduziu esse livro aqui, irmão, olha aqui, ó, Desvendando as Trevas. O presidente do Brasil, quando traduziu isso aqui em 1897, tentaram matá-lo aqui, o presidente do Brasil, irmão. O presidente Prudente de Moraes, Dissipando as Trevas, que mostra que a sociedade secreta, a maçonaria, é a mesma do rei Herodes Agripa, dos 9 judeus desconhecidos, chamada Força Misteriosa, que matou Jesus, matou os discípulos, matou os apóstolos, e foi refundada em 24 de junho de 1717 com a maçonaria. Eu traduzi o livro. Aqui, ó, oferecendo minha vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O Silas tem coragem de fazer isso? O Bispo Macedo tem? O Papa tem coragem de fazer isso? Ninguém tem. Porque eles não têm coragem de oferecer sua vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque nós pregamos palavra, mas o povo gosta de interesse. Ah, eu quero uma cura, eu quero um troquinho, eu quero uma namorada, eu quero uma mulherzinha. Ah, eu quero um forró evangélico. Ah, eu quero um trio elétrico evangélico. Eu quero um carnaval evangélico. Eu quero uma prostituição evangélica. Tem aí na internet, irmão. Produtos eróticos evangélicos. Irmã na capa da Playboy evangélica. Traficante de Jesus. É isso que o povo quer. E você diz, sabe o que Deus disse para Jeremias no capítulo 5, 6 e 7? Jeremias, não ore mais por esse povo. Esse povo é sem vergonha, esse meu povo. Eles preferem o engano. Esse povo prefere o engano, a mentira. Mas não ora mais por eles, não. Deixa no dia do juízo, eu vou chegar lá, Jeremias. Você já falou muito, não precisa chorar mais não, Jeremias. Ó, Jeremias, eu vou te proibir de orar, de levantar clamor sobre esse povo. Cara, olha a atitude de Deus. Deus proibiu um profeta dele de orar pelo povo de Israel. Mas o povo matou Jesus. Esse povo negou Jesus, o Filho de Deus. Jesus, no Monte das Oliveiras, olhando lá para Jerusalém, diz assim, ó Jerusalém, Jerusalém, que persegue o povo de Deus e mata os profetas.
Eu sempre quis te ajuntar como a galinha junta os pintinhos, mas tu não quiseste. Mas tu não quiseste. E teve um momento, depois que eles mataram Jesus, irmãos, estão fazendo guerra aí, matando um montão de gente. Eles mataram Jesus, eles falaram o seguinte, olha aqui, deixa eu ver se eu lembro o texto aqui. Vou até botar aqui para os irmãos, deixa eu ver aqui. Esse texto aqui, ó. Disseram os judeus que o seu sangue recaia sobre nós. É um texto aqui, ó. Quando eles mataram Jesus, eles ainda pediram, Mateus 25, 27, e que o seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Israel hoje vive atormentada de tanto sangue e derramamento pelo sangue de Jesus. Eles pediram isso, irmão. Não tem paz lá em Israel. A palavra de Deus pede para orar por paz de Israel. Mas como se ela não encontrou a Jesus, ela não serve ao Deus verdadeiro. Está lá matando para ganhar dinheiro na maçonaria inglesa, junto com os Estados Unidos, com a Inglaterra, maçonaria inglesa, enfrentando os países árabes e comunistas, que é a maçonaria francesa. Isso é o verdadeiro culto de adoração a Deus? Deus mandou destruir o templo do Espírito Santo? Não. Deus usa o templo do Espírito Santo para habitar. Agora eles fazem guerra destruindo o templo do Espírito Santo. Agora constroem um montão de templos de barro, cimento, tijolo, ouro, diamante, onde Deus não habita. Qual é o óbvio? O mundo está muito longe da palavra de Deus. Eles não pediram? Está recaindo sobre eles, que mostrei aqui, Mateus 27, 25, que o seu sangue, o sangue de Jesus, caia sobre nós e nossos filhos. Está aí. Eles clamaram, está aí. E na grande tribulação, 2/3 deles vão ser decapitados. Vocês não viram o holocausto que aconteceu? Eles não pediram? Quem foi? O Deus Sol, o Hitler, da maçonaria inglesa, os templários, os outros, mataram a maior parte dos judeus lá. Eles não pediram? Aí. Mas Deus deu a chance, Deus é misericordioso. Eles pegaram a chance de aceitar Jesus como seu único suficiente salvador? Não. Então vem a grande tribulação. 2/3 deles, ó, esses que estão matando os outros aí, vão ser decapitados. 2/3 deles. 1/3 só, mas vão sofrer tanto como estão fazendo os outros sofrerem aqui na terra. Eles vão sofrer tanto que vão reconhecer que Jesus é o Messias a quem eles transpassaram, a quem eles mataram. Então com Deus não se brinca, gente. Com Deus não se brinca. O povo, em vez de procurar a verdadeira adoração a Deus, eu botei, quando escrevi esse artigo do Bispo Macedo, a idolatria a Israel. A bandeira de Israel, que é o símbolo sionista, que a palavra de Deus fala em Apocalipse 2:9, Apocalipse 3:9, que eu fui o primeiro e único a pregar até hoje. Esses que se dizem judeus e não são, pertencem à sinagoga de Satanás e mentem. E mentem. São mentirosos. Quem é o pai da mentira? Satanás. Então, irmão, para se adorar a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Maria vai com as outras aí, não tem coragem de oferecer suas vidas em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, é isso que a palavra de Deus fala, que o apóstolo Paulo está falando. É pregar o Evangelho, viver o Evangelho, permanecer no Evangelho, custe o que custar. Ah, se é da Igreja de Cristo, saiba que ele e os 12 membros da igrejinha dele foram assassinados. Não foi destruído o templo dele porque ele não tinha templo, porque ele disse, eu próprio sou o templo. E no céu não existe templo. Se você está acostumado a adorar templo, dá um jeitinho de gostar do inferno. Porque no inferno deve ter templo lá para tudo. Porque no céu não existe templo. Apocalipse 20, acho que 22. No céu o templo é o próprio Senhor. E para mim, o templo, eu sou o templo do Espírito Santo e o meu templo é o Senhor Jesus. Ele falou lá, quando chamaram ele para visitar o templo dos discípulos, falaram, olha, isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Isso aqui vai ser destruído e vai ser reconstruído ao 3º dia. De quem ele estava falando, gente? Os discípulos não entenderam isso só depois que ele ressuscitou. Ah, Jesus que é o templo. Pronto. Quem salva? É Jesus, é o templo. Não é o templo que o Bispo Macedo construiu ali de barro, de tijolo, de diamante, de não sei o quê.
Não é o templo lá do Vaticano, da Aparecida do Norte, que salva é Jesus, gente. Tem que ser crente em Jesus Cristo, nem em religião, nem em homens. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Isso custa caro para a gente. Isso custa caro. Agora, você viver nas religiões, irmão, a maçonaria é satanismo e controla todas as religiões. Você vai para o inferno achando que está adorando a Deus. O nosso templo é Jesus. E no céu não existe templo, porque o próprio templo continua sendo Jesus. Ele alumia todo o céu. Então nós temos que esquecer essas coisas que os homens criam aqui e põem para adorar. Você tem que assistir vela, você tem que andar de joelho, você tem que vestir a roupa assim, você tem que dar tantos milhões lá para a conta do cara todo mês lá, porque senão você não é salvo. Pronto. Então nós estamos mostrando de novo. Quem que Deus está procurando? Os verdadeiros adoradores, o Pai está procurando. Aqueles que adorem em espírito e em verdade. E a pergunta agora é para você. De que forma você está adorando a Deus? De que forma você está adorando a Deus? Em espírito e verdade? Como nós vimos aqui, oferecendo sua vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, que é o culto inteligente, é o culto intelectual, ou você está no culto dos ignorantes? E você responda isso para você hoje. Dobre seu joelho e fale com Deus. Questione. Deus, eu quero te adorar de verdade. Me liberta de toda essa adoração mentirosa, falsa que tem aí. Eu quero ser livre das religiões. Eu quero ser o templo do Espírito Santo e reconhecê-lo como o meu templo. Aqui na terra e lá no céu. Eu vou... Quem é que está com o microfone aberto aí agora? Tem algum irmão que está com o microfone aberto aí, funcionando? Para orar, para a gente encerrar. Pedindo sabedoria a Deus. Que Deus nos dê sabedoria para oferecer a nossa vida em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Tem tantos textos na Bíblia para falar, mas não dá tempo, senão eu vou ouvir à noite aqui. A palavra de Deus diz o seguinte: aquele que guardar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por mim, este achá-la-á. Para quem você está guardando sua vida? Sua vida, seus carros, seus imóveis, seu tempo, suas amizades. Para quem você está guardando? Aqui para a terra? Essa é a pergunta que não quer calar. Por isso que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Tá bom? Então, eu vou encerrar esse programa agora fazendo uma oração. Tá, irmão? Curvemos as nossas cabeças diante do Senhor. Elevemos os nossos pensamentos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que as nossas orações, elas são transformadas em incenso e são apresentadas, recolhidas pelos 24 anciões que estão lá diante do Pai. E essas orações são transformadas em incenso, em cálice de ouro e oferecida ao Pai. Porque Jesus rasgou o véu e eu agora, independente de qualquer intermediário, Bispo Macedo, Cisas Malafaia, Guilhermino Cunha, Papa, não sei o que, qualquer religioso desse, eu falo agora direto com o Pai, porque a arca já foi pro lixo, Jesus rasgou o véu. Eu não vou retroceder. Jesus, Deus já adiantou tudo, fez o plano de salvação fácil. Eu falo direto com o Pai agora. Por que eu vou lá ficar de frente para aquela arca que Deus proibiu fazer, para falar com esse idiota do Bispo Macedo, que disse que vai falar com Deus agora uma vez por ano? Se eu posso falar 24 horas por dia com o Pai, Deus proibiu fazer essa arca. O único homem que combate isso que está na Bíblia sou eu, porque eu tenho compromisso com a palavra de Deus. Todos os outros estão da mesma laia,
estão comprometidos com Satanás, com as religiões, e não têm compromisso com a palavra de Deus, esses todos irão para o inferno, merecidamente, porque já conhecem a verdade. Eles, como Deus disse para Jeremias, o meu povo prefere o engano. Jeremias, não clame mais por ele. Está proibido, Jeremias, de clamar por esse povo. Então, gente, se você é de Jesus, gosta da palavra de Deus, então procure adorar a Deus no Espírito de verdade. Essa arca é uma afronta à palavra de Deus. Bispo Macedo, Silas Malafaia com a arca na mão do troféu Promessa. Irmão, o assunto foi tão sério que quando a TV Globo foi entregar o troféu Promessas agora em novembro do ano passado, ninguém apareceu lá para pegar a arca, porque nós metemos bronca aqui, falando. Isso é a maior ignorância do mundo, o maior retrocesso. Se Jesus veio como presente de Deus e rasgou o véu, estou recusando o presente de Jesus, estou voltando ao passado com a arca da aliança, irmão. Deus só consentiu que Moisés fizesse uma. Isso é coisa de Satanás, é a maior ignorância do mundo. Uma pessoa está com aquela arca e dizer que é de Jesus, irmão. Quem vai usar essa arca agora é Satanás, para botar lá no templo, para o anticristo profanar o templo. Por isso que nenhum desses religiosos tem coragem de me encarar cara a cara num debate. Porque sabe que vão perder. Vão perder não é por mim, mas pela palavra de Deus. Isso é tudo covarde. Bispo Macedo, César Malafaia, Guilherme Couto, isso não é homem para me encarar, irmão. Porque eu vou na autoridade, na palavra de Deus. Que vergonha para o nosso país, gente. Quanta maldição isso vai trazer para o país, gente. Os artistas que ganharam o troféu Promessa, que a TV Globo foi entregar, entregou pelo correio, porque eu batalhei aqui em nome de Jesus. Falei, vocês estão indo contra. Ficaram com vergonha, porque o povo que aqui da internet está estudando Bíblia descobriu, ó, o Silas é o maior ignorante, irmão. Esse homem não é crente, esse homem não conhece Bíblia. Com a arca na mão. Jeremias 3,16, Deus disse, nunca mais farás outra arca. Nunca mais chamarás essa arca de arca do Senhor. Nunca mais a visitarás. As pessoas estão pagando R$45 para visitar aquela porcaria lá. Deus falou nunca mais. Deus falou e nunca mais, não se discute. Palavra de Deus. Nunca mais a visitarás, nunca mais sentirás saudade. Quem que vocês estão adorando? Aos homens ou a Deus? Os verdadeiros adoradores o Pai está procurando. São os que o adorem em espírito e verdade. Não são os que estão lá profanando o templo com o Bispo Macedo lá. Ele é profanação do templo. É negação de Jesus quando você põe a arca na mão, aquela arca lá no altar, você está dizendo, Jesus não veio. Deus é um mentiroso, não cumpriu a promessa dele, gente. Será que essas pessoas não conhecem Bíblia, são analfabetas, não sabem ler? Aquilo é um inferno, gente. Se Jesus voltar hoje, aquilo tudo vai para o inferno. Por isso Deus disse, eu sou o único que prego também. Aqui tem as verdades bíblicas nunca pregadas. Apocalipse 18, de 1 a 5. Sai fora dela, povo meu, para não ser cúmplice com seus pecados. Essa igreja prostituta que enriquece os traficantes da terra. Está na palavra. Então, os verdadeiros adoradores. O Pai está procurando, mas onde que estão? É você? É o seu vizinho? É o membro lá do seu templo, da sua religião? O Pai está procurando. Está procurando porque são poucos, irmãos. Então nós vamos continuar amanhã à noite. Esse estudo vamos terminar. Só nessas etapas, nós já falamos isso. Tá bem? Então vamos abaixar nossas mentes, a nossa cabeça agora. E orar a Deus pedindo que Deus... Misericórdia, Deus já fez tudo. Mandou Jesus, mandou Bíblia, mandou pessoas que conhecem a Bíblia e pregam e de graça o Evangelho. As pessoas querem pagar. As pessoas querem ir para o inferno e pagando. Eu estou pagando para ir para o inferno, porque a salvação ninguém compra com dinheiro. Ela é de graça. E não somos nós que compramos Jesus. Satanás tentou 40 dias e 40 noites no deserto, ofereceu o mundo inteiro para Jesus. Não comprou Jesus? Você com essa merrequinha do seu dízimo, você vai comprar Jesus? Não. Jesus mandou amar ao próximo como a nós mesmos. E a Deus sobre todas as coisas. Então, com os seus bens, o que Deus te der, você vai amar o seu próximo, o seu vizinho, o seu parente, o seu amigo. Não vai sustentar malandro, não. Eu tenho muitos malandros. Ah, irmão, me ajuda, irmão. Na hora de trabalhar e estudar, não querem, não. São malandros. São malandros. Só fica... A oportunidade tem... Vão querer vender alguma coisa do Evangelho. Ou tirar algum proveito. Então, os verdadeiros adoradores não são esses que a Bíblia ensina, não.
Os que se oferecem a sua vida, perder sua vida, como o apóstolo Paulo perdeu, como Tiago, André, Filipe, Jesus, Estevão. E pela sociedade secreta. Mataram Jesus, seus discípulos, apóstolos aqui. Ninguém teve coragem de traduzir esse livro, eu traduzi. Tentaram matar o presidente Prudente de Moraes aqui quando traduziu esse livro para o árabe e para o Líbano, no dia 5 de novembro de 1897. Ia dar 3 facadas nele. O chefe de segurança entrou na frente dele e levou as facadas. E ele sobreviveu, o presidente do Brasil. Por causa desse livro, eu traduzi para o português. 1.300 livros distribuí, está aí na internet para vocês baixarem e digitalizar. Isso que é oferecer a vida em sacrifício. Vivo, santo e agradável a Deus. Irmão. Isso que é cultuar a Deus. Não é ter medo de Satanás. E muito menos se acoplar com o sistema religioso dele. Conhecereis a verdade vos libertará. Então nós estamos falando dos verdadeiros adoradores que o Pai procura. E no Brasil posso dizer, por todas essas lideranças, irmão, nenhum deles estão adorando Deus verdadeiro. O nosso Deus aqui é o que o apóstolo Paulo diz, é o Deus desconhecido. Desconhecido de todo sistema religioso. Então nós esperamos em nome de Jesus que você se converta ao Deus verdadeiro e pratique o culto verdadeiro. Saia desses homens que estão te cobrando para te levar para o inferno. Enquanto o evangelho é de graça, Jesus rasgou o véu, você fala 24 horas com Jesus de graça. Agora vai procurar o Bispo Macedo com aquela arca lá no templo, para ele falar uma vez por ano com Deus, para resolver seus problemas. Para com isso, irmão. Para com isso. Regressão total, ignorância total. Tá? Isso não é adoração a Deus, isso é enganação de Satanás. Vamos orar para encerrar o programa agora. Querido Deus e Pai amado, em nome de Jesus, o teu Filho, o nosso Messias, o único, nunca existiu outro, não existe, não vai existir outro Messias, o teu Filho, porque a tua palavra diz que Deus enviou o teu Filho único, o teu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não existe outro Messias. Nós cremos nesse Jesus, em nome dele que nós estamos te cultuando, Deus, e pedimos a bênção para o Brasil, Senhor, que quebre essas maldições desses falsos adoradores, ó Deus, que estão adorando a arca, Senhor, que estão chamando a ti de mentiroso, ó Pai. O Senhor já cumpriu a tua palavra, Senhor. O teu filho já rasgou o véu. A arca nós não tem nenhum valor mais para nós. O Senhor é o nosso templo e nós somos o teu templo aqui na terra e no céu. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Tenha misericórdia do Brasil, ó Pai. Livra o Brasil dessa idolatria, não só da Igreja Católica, mas dessa igreja evangélica, Senhor Deus, que em vez de te adorar em espírito e verdade, adoram homens, adoram a arca, adoram templos, ó Deus. Tenha misericórdia desses enganados, Senhor Deus. Perdoa os nossos pecados, abençoa os crentes sinceros aqui, e nós não temos proveito maior a não ser contigo a salvação em Cristo Jesus. Nós buscamos o teu reino e a tua justiça. As demais coisas, Senhor, fica a teu critério, porque tu nos dá a vida, nos dá a respiração e nos dá todas as coisas. E o Senhor não habita em templo feito por mão de homens e não é servido por mão de homens, mas o que o Senhor nunca despreza é um coração quebrantado. E nós estamos mais uma vez oferecendo a Ti, Senhor. Tenha misericórdia desses ignorantes, Senhor. O Senhor perdoa o tempo da ignorância. Eu quero te dizer, Pai, que nesses 20 anos que eu tenho pregado direto contra esse sistema religioso, Deus, essas pessoas, elas não são mais inocentes. Todos esses religiosos no Brasil, principalmente das ordens secretas, Rosa Cruz, Maçonaria, Illuminati, eles já conheceram a Tua verdade, ó Pai. Não haverá mais justificativa para eles no grande dia do juízo, porque eles já conheceram a verdade, ó Pai. Eu coloco as minhas mãos, Senhor, tira de mim todo esse sangue do povo religioso, do povo brasileiro, Senhor. Eu não quero pagar por este sangue, como está lá em Ezequiel. Se você vê a pessoa indo para o caminho errado e não avisar, Deus vai cobrar esse sangue de nossas mãos, Senhor. Lava minhas mãos com o sangue de Jesus. Me tira a culpa, Senhor, de não ter pregado mais o Evangelho. Que eu quero ter o último dia da minha vida, custe o que custar,
estarei te servindo em sacrifício de vida, Senhor Deus, vivo, santo e agradável a Ti, mesmo sendo um pecador que vivo à mercê da Tua graça, do Teu perdão. Eu confio em Ti, Senhor. Obrigado pelos livramentos que me deste todos estes anos, Senhor Deus, e tenho feito de mim um vencedor. Eu te peço perdão dos meus pecados e que me abençoe a minha vida, da minha família e do meu povo aqui do Brasil, Senhor. Liberta-nos desse sistema mentiroso da maçonaria inglesa e da francesa, desses falsos políticos, desses falsos profetas. Dá-nos uma nova esperança para esse Brasil. Nós pedimos e te entregamos esse povo em tuas mãos. Amém. Opa! Que bom, né, irmão? Vamos parar aqui, porque senão a gente vai até de madrugada. Que coisa gostosa pregar essa palavra de Deus, né? Então, tenham todos, obrigado pelos que participaram conosco aqui, pela internet, pelo Google. Tivemos uma grande frequência aqui dos irmãos. Para não me desconcentrar, irmão, eu vejo aqui que os irmãos escrevem tantas coisas importantes aqui no bate-papo, mas eu procuro não ler, senão eu me desconcentro e desvio a atenção, né? Mas eu pude ver aqui algumas informações importantes que os irmãos colocaram. Que Deus abençoe vocês e amanhã, por volta de 9 horas, nós estaremos fazendo a segunda e última parte desse programa. Porque as pessoas, irmão, se não souberem como adorar a Deus, como é que vão encontrá-lo? E se encontrá-lo e não saber adorar, como é que vão permanecer no Senhor? Qualquer besteira que qualquer homem fala, eles vão lá e seguem. Olha lá o Bispo Macedo, levando essa multidão para o inferno com aquela arca. As pessoas não sabem, mas vão lá por interesse, para ter uma cura, para ter um dinheiro, para ganhar um emprego, para arrumar não sei o quê, um status, estão lá ganhando dinheiro. Olha lá aqueles ministros dele lá, a fortuna que estão ganhando. E a maçonaria retribui eles. Isso aqui não é bênção de Deus, não. É a maçonaria. Vem com dinheiro. De toda essa forma, que você sabe como eles arrecadam. Aquilo não é bênção de Deus, não, irmão. Aquilo é dinheiro do poder paralelo. Não é? Então nós vamos continuar caminhando no caminho estreito do Senhor, oferecendo as nossas vidas em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o culto racional, o culto inteligente. Tenham todos uma boa noite e fiquem na paz do Senhor. Até amanhã, se Deus permitir.